Olá, meus queridos alunos do nono ano, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História para mais uma aula de História do Brasil, para a gente criar consciência, para a gente entender de onde viemos, como que essa nação foi construída, certo? E hoje nós vamos falar como chegou ao fim um dos regimes ali, né, políticos mais famosos, um dos períodos políticos mais famosos da nossa história, que é o tal do Estado Novo, de um dos presidentes também que marcou a história do Brasil, que marcou o nome, colocou seu nome lá dos presidentes mais famosos do mundo, Getúlio Vargas. Então vamos entender como será que este regime, né, do Getúlio Vargas, ele acabou chegando ao fim? Então vamos para os nossos objetivos. Analisar o fim do governo Vargas do período denominado Estado Novo. Ou seja, a gente vai analisar aqui como que o Getúlio Vargas, ele neste momento, né, no Estado Novo, no regime ditatorial, que a gente já vai entender o que foi, ele chegou ao fim, mas Vargas ele vai retornar ao poder, certo? E a gente vai ver isso melhor. Primeiro, algumas perguntinhas. Você lembra qual era o período que vigorou o Estado Novo? De que ano até que ano? Consegue lembrar? E outra, você lembra o que foi o trabalhismo de Vargas? O que foi trabalhismo? Trabalhismo me lembra trabalho, mas o que foi exatamente esse tal de trabalhismo? Vamos ver? Primeiro, pessoal, o período do Estado Novo, e não o período em que Getúlio ficou no poder, não confundam, porque Getúlio Vargas ele vai ficar no poder, ele vai começar o poder lá em 30, com a Revolução de 30. Mas o período do Estado Novo, especificamente, ele vai de 37 a 45, certo? Em que ele vai fazer a Constituição de 37, a polaca, e vai entrar no poder, ok? E você lembra o que foi o trabalhismo do Getulhão da Massa, do Getúlio Vargas? Foi uma característica fundamental na política de Vargas. Foi o trabalhismo, né? Uma dessas características, que consistia em o quê? Conceder benefícios reais aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, fazer propaganda do que foi concedido. Então é aquela ideia, ó, eu dou algo para você, mas eu tiro foto que eu estou dando algo para você, para eu me autopromover. Essa era a ideia do Getulhão. Então ele dava para a população realmente direitos trabalhistas. A gente vai ter a criação da CLT e tudo mais, né? Muitos direitos trabalhistas para mais uma estratégia de trazer o povão para o seu lado, né? Isso se chama também populismo, uma característica aqui de muitos regimes da América Latina, né? Então Getúlio Vargas, ele governou o Brasil de maneira autoritária de 37 a 45, certo? Então, de 30 até 37 a gente não considera que foi uma maneira autoritária, mas de 37 a 45 foi uma maneira autoritária. Aqui está o Getulhão da Massa em seu discurso. Mas o que significa ser autoritário? O que é alguém autoritário? O que é governar de maneira autoritária? A gente vai descobrir durante essa aula, hein? Então fica aí. E aqui, pessoal, a gente tem a carteira de trabalho, né, que foi criada, né, em 1934. Olha que bonitinha a carteira de trabalho. Até o Getúlio Vargas, inclusive, ele fez uma carteira para ele mesmo, né, para ele mostrar, ó, eu também tenho uma carteira de trabalho, sou trabalhador, povo do meu povo, né? Então a carteira de trabalho foi criada em 34 e a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, nos governos de Getúlio Vargas. Olha só como ele é ligeiro, esperto. Compreender a criação desses documentos vai permitir que a gente entenda as relações entre patrões, trabalhadores e Estado, né? Como que o patrão influencia, né, no trabalhador e o Estado, como que o Estado ele intermedia essas relações, certo? No momento de Getúlio Vargas, o Estado ele vai se intrometer mais, né? Vai criar direitos, vai impor limites ao patrão, certo? E obviamente, né, os trabalhadores vão começar a apoiar muito o Getulhão. E o Estado Novo, pessoal, em 10 de novembro de 37, Vargas vai instituir o chamado Estado Novo. Por que Estado Novo? Para acabar com aquela tal da República Velha. Já ouviram falar de República Velha? O Brasil tinha até a Revolução de 30 um modelo que a gente costumou chamar de República Velha, com velhos costumes. Então vamos montar um Estado Novo, certo? Então, em um pronunciamento em rede de rádio, no qual lançou um manifesto à nação, né, no qual dizia que o regime tinha como objetivo reajustar os organismos políticos às necessidades econômicas do país. Ou seja, era preciso
necessário que o governo, com sua força institucional, ele reajustasse a economia do Brasil. Mas para isso precisava de um cara forte, de um líder forte à frente, certo? E esse líder, obviamente, né, seria o Getulão da massa, o Getúlio Vargas. E quais são as principais características do Estado Novo, pessoal? Vamos prestar bem atenção, essa parte é muito importante. E anotem, autoritarismo, certo? E essa ideia de que toda autoridade está nas mãos do Getúlio Vargas. Então toda autoridade fica na mão do presidente. Não há uma divisão de poder, certo? Como a gente tem hoje um poder equilibrado, né? Os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, né? Nesta época o poder ele vai ser concentrado nas mãos do presidente. Outra característica importante vai ser o nacionalismo. O Getúlio Vargas ele vai lutar muito para que o Brasil construa uma ideia de nação, né? Ele vai usar a cultura, vai usar o rádio, né? da época justamente para isso, pessoal. Para que as pessoas entendam o que é ser brasileiro, o que é o brasileiro. Construir a ideia de nação, de identidade nacional, de amor à pátria, amor à bandeira, certo? Centralização política e também centralização econômica, certo? Então, se opõe um pouquinho à ideia de liberdade econômica. E, obviamente, o poder ele vai centralizar-se na mão do Getúlio Vargas, ok? Uma coisa muito importante da gente saber, pessoal, vai ser a criação do DIP, que vai ser o Departamento de Imprensa e Propaganda, certo? Ele vai censurar os meios de comunicação, programas de rádio, teatros e tudo mais. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma peça teatral, eu tinha que escrever o roteiro e dar para um fiscal do DIP. Esse fiscal do DIP ia analisar o meu texto e ver, eu acho que esse texto pode fazer ou uma música ou qualquer coisa. Sempre tinha que estar exaltando a nação, exaltando o regime de Getúlio Vargas e nada contra, certo? Então, era uma censura. Outra coisa que o DIP ele vai ser muito importante é justamente para fazer propagandas de Getúlio Vargas, né? Da mesma forma que ele censura programas, né, teatros que poderiam ir contra os ideais da época, ele também vai fomentar, né, a construção de novos ideais, os ideais do próprio Getúlio Vargas, tá ok? E a economia do Estado Novo, pessoal, para estimular a industrialização, certo? Porque o Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil nesse contexto, ele era um país muito rural. Até hoje o Brasil, ele tem, a economia é muito voltada para a economia agrícola, mas nessa época era muito mais, certo? E para dar uma diversificada, ele vai tentar investir na industrialização, ele vai fazer com que o Brasil se industrialize. Então, ele investiu na criação de grandes empresas no ramos de siderúrgica, como a Companhia Siderúrgica Nacional, em 41, minérios, como a Companhia do Vale do Rio Doce, a famosa Companhia do Vale do Rio Doce, né, em 42, em Minas Gerais, usada como matéria-prima para a indústria siderúrgica, e a geração de energia, né, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, justamente para tentar tirar essa ideia de que o Brasil é um país totalmente rural, né? Não, ele quer industrializar, né? Também uma estratégia para tirar o poder político, né, o poder econômico dos cafeicultores paulistas que sempre foram muito fortes até então nesta época. O governo Vargas também saiu em defesa da agricultura, então ele não abandonou a agricultura, tá, pessoal? Mas enquanto a agricultura continuou crescendo, a indústria cresceu o dobro, tá? É só a gente olhar aqui neste período, ó, a taxas anuais de crescimento de 1920 a 1945. Então, a agricultura, de 1920 a 29, ela cresceu 4,1% ao ano, enquanto a indústria, 2,8%, certo? De 1933 a agricultura ela cresceu 1,7%, mas olha a indústria. A indústria ela cresceu 11%, certo? E de 39 a 45, a agricultura 1,7% e a indústria 5,4%. Então não é que ele abandonou a agricultura, mas ele enfatizou a industrialização, certo? E ele vai optar também, pessoal, nessa questão da agricultura, em diversificar, né, monoculturar, para tirar o poder só dos cafeicultores, que o café era o principal produto exportado pelo Brasil. Então ele vai optar pelo incentivar a produção de algodão, açúcar, borracha e cacau. Beleza, galera? Agora vamos para uma atividade rapidinho? Vamos ver se a gente está captando todo o conhecimento que estamos adquirindo nesta aula? Então, o Estado Novo ele foi um período autoritário do governo de Getúlio Vargas. Como podemos caracterizá-lo? Como será que a gente pode caracterizar? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, alunos, conseguiram responder? Vamos ver aqui a respostinha que o professor preparou para vocês, lembrando que é uma resposta discursiva, vocês podem responder com a palavra de vocês, né? Mas, enfim, alguns elementos são muito importantes, que é o autoritarismo, né, caracterizava-se pelo nacionalismo, né, além do autoritarismo, a gente tem o nacionalismo, centralização política e econômica e a censura através do departamento de imprensa e propaganda. Então são essas as principais características do Estado Novo, dito por muitos historiadores como um regime, como uma ditadura, né, implantada pelo Getúlio Vargas. Mas e o fim do Estado Novo? Ele chegou ao fim, certo? E como, certo? A participação brasileira na Segunda Guerra, lembrando o contexto, a gente está começando ali a Segunda Guerra, certo? Na Segunda Guerra Mundial, contra as ditaduras fascistas, ela vai contribuir para aumentar as críticas do governo Vargas. Pô, ele está lutando lá contra esses regimes fascistas, com grandes líderes, se aproximando ali dos Estados Unidos, do presidente Roosevelt e tudo mais. Pô, então a gente tinha que não pode ter um regime assim aqui no Brasil. A gente precisa ter um regime democrático de direito, certo? Um regime em que as pessoas possam escolher seu presidente, podem ter eleições e tudo mais. Então, muitas pessoas passaram a dizer que era preciso combater também a ditadura varguista, assim como o fascismo e o nazismo, certo? Então, as pessoas vão começar a enxergar isso no modelo de Getúlio Vargas. Em outubro de 43, os políticos de Minas Gerais eles vão lançar um manifesto, né? Um manifesto dos mineiros. E eles vão exigir a democratização do país. Lembrando, o que é democracia, pessoal? A ideia de o poder estar na mão do povo. O povo poder escolher, né, o seu presidente, os seus líderes. Hoje a gente vive numa democracia, certo? Nesta época não era uma democracia, o Getúlio Vargas estava lá no poder o tempo que ele quisesse, né? Então as pessoas vão pedir pela democracia. E neste mesmo ano a gente vai ter também a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que vão sair em passeata contra o governo do Getúlio da Massa, contra o governo de Getúlio Vargas. Aí, pessoal, percebendo que a oposição ao seu governo se fortalecia, o Vargas decidiu ele mesmo falar, vamos liderar a democratização, é necessário que se volte a democracia, eu já ajeitei a casa. É porque ele era muito esperto, ele não era nada bobo, né? E ele vai lá, certo? Porém, no início de 1945, ele anistiou, então, os condenados políticos e marcou a eleição presidencial para dezembro daquele ano. E aí ficou aquela, será que ele vai disputar? Será que ele não vai disputar? Como que vai ser, né? E aqui, pessoal, vamos para mais uma atividade antes da gente continuar nessa entoada sobre o Getúlio Vargas. De que forma o fim do Estado Novo ele está relacionado com a Segunda Guerra Mundial? Será que tem relação? A gente falou de Guerra Mundial? Não sei. Eu vou esperar vocês responder e a gente já traz a resposta para vocês.
E aí, meus queridos alunos, vamos ver se vocês conseguiram responder. Será que a gente falou de Segunda Guerra Mundial? Não falamos? Vamos ver. A participação brasileira na Segunda Guerra. Opa, o Brasil participou da Segunda Guerra? Sabiam disso? Pois é. Inclusive tinha até o ditado, né? A cobra vai fumar se o Brasil entrar na guerra. E a cobra fumou, porque o Brasil entrou. Então, contra as ditaduras, o Brasil lutou na Segunda Guerra contra as ditaduras, certo? Fascistas. Isso contribuiu, pessoal, para aumentar as críticas ao governo Vargas. As pessoas começaram a perceber, pera, ele está lutando contra as ditaduras, mas aqui é uma ditadura também, porque a gente não tem democracia, a gente não pode escolher outro no lugar dele, né? Então, no Brasil, muitas pessoas vão passar, então, a dizer que era preciso combater essa ditadura também de Getúlio Vargas. Não só o nazismo e o fascismo, né? O nazismo alemão e o fascismo italiano, mas sim aqui no Brasil. Então, ele vai, né, de uma forma estratégica, lidar com isso. Então, de certa forma, o Getúlio Vargas, ele vai, por baixo dos panos, né, organizar um movimento, que é o chamado queremismo, certo? Enquanto ele fazia, né, em público, nos discursos, a ideia de que haveria uma redemocratização, de que haveria uma eleição, certo? E apoiava, inclusive, o Eurico Gaspar Dutra, famoso Eurico Gaspar Dutra, ele, às escondidas, ele incitava o queremismo, né, movimento popular que, aos gritos de queremos Getúlio, pedia para ele continuar no poder. Porque, pessoal, ele sabia que ele era muito popular. Getúlio Vargas sabia que ele tinha conquistado grande parte da classe trabalhadora com seus direitos trabalhistas. E ele vai utilizar dessa estratégia. Então ele vai fazer esse jogo duplo. Queremos redemocratização, mas queremos que eu continue no poder também. Então, estão conseguindo entender? Certo? Muito estrategista. Assustados, então, com a enorme popularidade do Getúlio Vargas, do ditador Vargas, a oposição, pessoal, militares e civis, eles vão começar a se unir. Vão falar, se a gente não se unir, não der as mãozinhas, nós não vamos conseguir derrubar esse cara, porque esse cara é forte, o povo gosta dele. Então, em 29 de outubro de 45, tropas lideradas pelo Góes Monteiro vão forçar o governo a renunciar. E aí o Getúlio Vargas, ele vai renunciar, mas por enquanto, né? Ele vai continuar apoiando lá o Dutra, certo? E vai renunciar, então, para que haja a redemocratização. Vamos para mais uma atividade, pessoal? Vargas decidiu ele próprio liderar o processo de democratização do país e convocou eleições em 45, correto? Ele vai lá e convoca as eleições. No entanto, seu jogo era ambíguo e foi marcado pelo queremismo. O que era este movimento? Consegue lembrar o que será que foi esse queremismo? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, meus queridos aluninhos, será que a gente conseguiu responder o que era esse movimento? Queremismo. Né? O nome já é bem intuitivo, queremos alguma coisa pelo jeito. E o que as pessoas queriam? Ó, Getúlio Vargas, ele fazia um jogo duplo, certo? Então, enquanto em público ele estava apoiando a candidatura do general, né, Eurico Gaspar Dutra, às escondidas ele vai incentivar o queremismo, que era o quê, pessoal? Movimento popular que aos gritos de queremos Getúlio pedia para ele continuar no poder. Então as pessoas saíram às ruas clamando que ele continuasse no poder. Porém, isso não ocorreu e a gente chegou ao fim, né, do Estado Novo, ele realmente renunciou e teremos eleições em 45. Então o que a gente viu durante esta aula, pessoal? Entre 1937 e 45, Getúlio Vargas governou de forma autoritária, né, do Estado Novo. Durante o governo Vargas, a indústria assumiu a posição de liderança, que antes cabia à agricultura. Então vai ser durante o governo de Getúlio em que o Brasil vai se industrializar bastante. E a participação do Brasil na Segunda Guerra contra as ditaduras fascistas, ela vai aumentar a insatisfação com o governo de Getúlio Vargas, certo? E, assustados com a enorme popularidade do ditador, as oposições civis e militares vão arrumar um jeitinho de derrubar o Getulhão da Massa do poder. Essas são as nossas referências e essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Uma boa sorte aí nos nossos estudos e até breve.